Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Sandro, para a nossa terceira aula, nosso discipulado, para nossos irmãos que vão descer as águas batismais. Deus seja louvado na sua vida. Temos passados aí duas aulas, duas lições que foram de grande edificação para a nossa vida. Começamos aí a nossa lição com a segunda informação ao coração de todos os irmãos. Se tenha certeza da salvação para a sua vida. Tanto é que trouxemos essa lição, primeiramente perguntando essa indagação, a perguntar, porque hoje, no tempo que nós vivemos, há muitos que às vezes vão para as águas batismais e até mesmo nunca aceitaram Jesus na sua vida. E essa lição ela vem trazendo primeiramente essa primeira etapa, que é: você tem certeza da sua salvação? E o segundo, a lição aí, a gente falou sobre o crescimento para a vida espiritual, o segredo do crescimento da vida espiritual, onde o cooperador Júnior passou a nossa segunda aula. Ele falou a respeito da doutrina do crescimento, sobre como nós devemos crescer depois de ter aceitado Cristo em nossa vida, sobre o que a falta de crescimento faz na vida de uma pessoa que não cresce da maneira correta, como ordena a palavra de Deus. Vem também trazendo qual é o segredo espiritual, colocando a Bíblia como o maior alimento para nós crescermos conforme a palavra nos ensina. Então ele vem trazendo muitos estudos sobre a leitura da Bíblia, como devemos orar, porque a palavra de Deus ela é verdadeira em nossa vida, porque devemos estudar a palavra, enfim, para que devemos estudar a Bíblia. É algo que precisa ser trazido ao nosso coração, antes mesmo de nós trazermos o conteúdo principal, que é o batismo nas águas. Então esse é o livro, é o primeiro passo do novo convertido. Quando a pessoa aceita Jesus, você que é um novo convertido, eu peço que você se dedique mais à palavra de Deus, se dedique mais a estudar, você tem interesse pela palavra de Deus, porque aqui nós vamos ter maiores vitórias para a nossa vida e o Senhor será glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu creio que vocês foram até a lição 1.3, para que devemos estudar a Bíblia. E hoje eu quero formar aqui, continuando a falar também ainda o segredo do crescimento espiritual. Então você que tem a tua apostila, você que tem aí o seu livro didático aí do estudo do discipulado, você vai estar comigo aí no 1.4, que diz lá alguns métodos de estudar a Bíblia. Meus amados, então alguns métodos de estudar a Bíblia, você vai ver lá na Bíblia, na palavra do Senhor, tantos homens de Deus como Abraão, Elias, Daniel, José, Moisés, Pedro e muitos outros que honraram as páginas bíblicas com as suas passagens. Isso é um método que nós podemos estudar. Método de nós vemos como Deus trabalhou na vida desses homens, como Deus usou a vida desses homens. E quando você olha na vida desses homens, na história desses homens, você pode recorrer também que Deus também pode te usar como usou eles. Aleluia! Deus também pode te dar autoridade, como deu autoridade para esses homens lutar, ganhar nações, esses homens pelejar pelo nome do Senhor, nosso Deus. Você também tem essa autoridade. O Senhor dá para você também essa autoridade. Então, quando você percebe que toda a palavra de Deus, todo o conteúdo da palavra de Deus sempre foi trazer o homem ao caminho da salvação, o homem a ser salvo, a arrependimento, e também a vinda de Cristo sempre foi mencionada. Desde Gênesis, Apocalipse, você olha na palavra do Senhor, sempre é mencionada que
que o tema principal da palavra do Senhor sempre foi salvar a nossa alma, salvar o homem do seu pecado, fazer com que ele se converta e venha ao mundo de salvação com Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Qual o lugar que nós devemos estudar e ocupar na nossa vida? O primeiro lugar. Se não dermos primeiro lugar à palavra de Deus, outras coisas estão ocupando o seu lugar. Então perceba, qual é o lugar que a Bíblia deve estar? Em primeiro lugar, no nosso coração. Quando temos a palavra de Deus em primordial no nosso coração, na nossa vida, meus amados irmãos, eu tenho certeza que Cristo automaticamente já está em primeiro lugar, como diz a palavra em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu pergunto para você, será que a palavra de Deus, ela tem sido em primeiro lugar na tua vida? Ela tem sido primordial na tua vida? Ou será que sempre a palavra de Deus, ela tem ficado em segundo lugar na nossa vida? Aí que é a maior luta do cristão. Nós precisamos deixar com que a palavra de Deus, ela seja primordial na nossa vida. Pastor, por que a palavra tem que ser primordial na minha vida? Olha só, quando você olha pela palavra de Deus em Atos 12, 24, 2 Coríntios, eu quero ler com você um texto aqui da palavra do Senhor. Você que tem a palavra do Senhor, abra comigo aí Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Olha só o que a palavra do Senhor vem nos trazendo. Atos capítulo 12. Aqui. Capítulo 12. Glórias a Deus. Versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então você perceba que a palavra de Deus, ela se multiplica sobre a terra, porque a essência em nossa vida sempre foi a palavra de Deus. Atos 14, 22, olha o que a palavra de Deus ela faz. Atos 14, versículo 22. Glórias a Deus. Atos 14, versículo 22 diz assim: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando ao permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você perceba comigo, meu amado irmão, que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela se multiplica, trazendo salvação a todos aqueles no qual são alcançados por essa palavra. Segundo, essa palavra anima aqueles que são alcançados pela graça, pelo poder de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem essa função no meio da sua igreja. Ela traz animação, ela traz o seu poder ao coração daqueles que estão ouvindo, anima. Eu tenho certeza que você pode testificar comigo quantas vezes você está triste, angustiado, e uma palavra ser trazida ao seu coração e você receber aquele ânimo de Deus. Porque a palavra tem esse poder ao nosso coração de animar o coração daqueles que ouvem a palavra. A palavra exorta, como trazendo a repreensão também ao nosso coração, e a palavra dá convicção, porque ela dá fé aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós ouvimos pelos ouvidos a palavra, ela desce ao coração, e essa palavra ela expande, dando fé e ousadia para que nós possamos fazer uso dessa palavra com autoridade. E também
a palavra se cumpre, as profecias. A palavra em nossa vida é a profecia. A própria palavra de Deus é profecia para nós. Aleluia. E há muitas profecias de Deus para a tua vida na palavra de Deus. Como assim, pastor, profecia? Há uma profecia que está escrito aqui na palavra do Senhor, que todo aquele que confessa o nome do Senhor será salvo. É uma profecia. A palavra do Senhor é uma profecia dizendo assim: todo aquele, se creres, verás a glória de Deus. É uma profecia para a tua vida. A profecia da palavra do Senhor diz: se creres, será salvo tu e tua casa. É uma profecia. Daqui você pode pegar essa profecia para a tua vida, essa palavra para a tua vida. Então creia que a palavra de Deus, ela é vida, e vida com abundância para nós. Glórias a Deus. Então, por que devemos estudar a palavra de Deus? Primeiro, porque a palavra de Deus é a base da igreja. Segundo, a palavra é a fonte de doutrina. Terceiro, é o acampamento do crente e a proteção contra as falsas doutrinas. E ela é garantia da igreja. Então, meus amados, perceba que a palavra de Deus, ela é a eficácia da igreja de Cristo sobre a face da terra. A igreja que não prioriza a palavra de Deus é uma igreja que está indo ao fracasso. Então, sempre precisa estar em primeiro lugar a palavra de Deus sobre a igreja, para que essa igreja seja instruída, direcionada e edificada pela sua palavra. Agora veja comigo que devemos dar o primeiro lugar à palavra de Deus, porque ela é, Romanos 1,16 diz que a palavra de Deus, ela tem poder. Então essa palavra te alcançou e vai continuar fazendo grandes maravilhas sobre a tua casa. Segundo, porque é a verdade. Terceiro, gera fé. Quarta, alimenta a alma. Quinta, é pura. Sexta, é viva e eficaz. E sétima, dá crescimento espiritual. Então perceba que a palavra de Deus, ela tem grande importância no meio da sua igreja. Essa palavra é o que garante vitória. E eu tenho certeza que essa palavra do Senhor, essa palavra já tem sido bênção ao teu coração. E essa palavra continua dando poder para você, dando verdade, dando fé, alimentando tua alma, pureza a você. Essa palavra trazendo vida e vida com abundância para você. Meu amado irmão, é a palavra de Deus que nos garante vitória. Então você, novo convertido, irmão em Cristo Jesus, que logo irá descer as águas batismais, que você continue nesse processo, sempre ouvindo a palavra, sempre obedecendo a palavra, sempre sendo temente à palavra de Deus. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai proporcionar para a tua vida, em nome de Jesus. 1.6 diz que a Bíblia é como o alimento essencial da vida do cristão. Então, a Bíblia é o nosso alimento, é a garantia de nós termos uma vida saudável em Cristo Jesus. Então, a Bíblia, ela se compara como o vinho. A Bíblia, ela se compara também como leite, como frutas, como a manteiga, como mel. Então, perceba que a Bíblia, ela dá muitas identificações de alimentos para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E também o crescimento espiritual da vida do novo convertido. Não só no novo convertido. Eu sempre falo assim comigo, tenho comigo algo que quando a gente é um novo convertido, você observa, você estuda a palavra, você lê, você ora, você busca a Deus, e parece que depois isso perde o seu sentido. A igreja nunca pode perder o sentido, irmãos, do ABC da vida do cristão. Isso que é o ABC, é o começo do alfabeto. Quando você aprende na escola o ABC, o A, B, C, D, E, F. Isso é o ABC que toda criança aprende no seu começo, no seu ensinamento, os seus primeiros ensinos. Isso aqui é os primeiros ensinos da vida do cristão. E isso nunca pode se definhar do teu coração. Isso nunca pode ser perdido do seu coração, que é sempre querendo ter mais de Deus, sempre querendo aprender mais do Senhor, sempre querendo ser um novo convertido na presença de Deus. Então, um dos primordiais para que nós tenhamos uma vida
crescida, uma vida cheia de Deus, uma vida abençoada de Deus também, depois de observarmos para a palavra, é ter uma vida de oração. Sempre estar orando ao Senhor, sempre estar buscando ao Senhor. É isso que Deus pede na nossa vida. Nós não deixamos de buscar a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. É isso que Deus quer de uma igreja. Que você possa ter esse compromisso com Deus. Que você possa ter essa responsabilidade de estar lendo a palavra, de estar orando a Deus também todos os dias. A palavra de Deus, o Senhor diz, é prece ou súplica dirigida a Deus. É a voz de fé. É um diálogo entre Deus e a pessoa que ama. Então você vê que a oração é tremenda. A oração é um diálogo que você faz entre você e Deus. É uma conversa que você expressa diante do Senhor. E eu pergunto, como está a tua conversa, o teu diálogo com Deus? Você tem se dedicado à oração, em estar buscando a Deus, conversando com o teu Pai, com o teu Senhor? Aleluia! Porque só Ele pode mudar as situações, só Ele pode ser exaltado. Então a oração, ela pode ser classificada em adoração, a oração pode ser classificada em louvor, em gratidão, em súplica, que é aquela súplica onde você clama a Deus de todo o teu coração porque você necessita. Então a oração pode ser classificada em confissão de fé e também em comunhão. Então perceba que a oração, ela é identificada em várias classificações para a nossa vida. Há vários tipos de orações prestadas a Deus. Aleluia! E isso que nós podemos aprender. Vamos supor, a comunhão e a intimidade de termos com Deus. É aquela oração que você faz como se estivesse conversando com o teu pai, com a tua mãe. Aquela oração que você faz no fundo do teu coração, que você abre a tua alma para Deus. Aleluia, contando os seus desejos, contando os seus segredos ao Senhor. É essa oração de intimidade com Deus. Aleluia. Então que você possa sempre orar ao Senhor. Agora, pastor, como eu devo orar? Perceba comigo, a oração no Espírito. Efésios 6,18 diz para nós orarmos no Espírito. Sempre orarmos no Espírito. Há também a oração de coração, Jeremias 23,13, a oração com coração puro, coração aquebrantado na presença de Deus. Também a oração com a alma, o Salmista 42, versículo 4, diz para orarmos com a alma, orarmos do fundo do coração ao Senhor Jesus. Também, 2 Coríntios 7,14, a oração com humildade diante de Deus. Sabe qual a oração com humildade na presença de Deus, meu amado? É aquela oração que eu chego, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Às vezes você está fraco, você está desanimado, você fala, Senhor, o Senhor sabe que eu estou desanimado, mas eu estou aqui na tua presença. Oh, glória! Essa oração é uma oração sincera, é uma oração que quebra todas as barreiras e Deus, Ele é glorificado na tua vida em nome de Jesus. Oh, glória! Glórias a Deus. E também a oração com arrependimento, Jeremias 36,7, segundo a 1 Reis 8,33, também diz o texto lá, a oração do arrependimento, aquela oração que às vezes você dobra o teu joelho na presença do Senhor e você lembra de um pecado, você lembra de um ato que você fez que você sabia que estava errado, mas mesmo ali naquele momento de oração, você se arrepende e fala, Senhor, eu sei que eu errei, Senhor, eu sei que eu falhei, perdoa os meus pecados e tem misericórdia na minha vida. Aleluia. Eu tenho certeza que essa oração do arrependimento, Deus muda a tua situação, Deus derrama um bálsamo sobre a ferida e Deus tira aquele peso que há no teu coração e você começa uma nova história com o Senhor Jesus. E também a oração na vontade de Deus, que é aquela oração, nós falamos, Senhor, o meu coração deseja é que se cumpra a tua vontade em mim. A melhor oração é essa,
quando você ora e você pede para que Deus cumpra a vontade dele na tua. Não a minha vontade em Deus, mas a vontade do Senhor na minha vontade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Também isso é o roteiro da nossa oração diária com Deus, que é uma oração com consciência, também é uma oração em confissão, uma oração em louvor, uma oração que intercede e uma oração que agradece. Então veja bem, irmãos, qual que é o degrau da oração? A oração sempre tem que ser uma oração consciente, uma oração consciente que eu faço entre eu e o Senhor. Segundo, uma oração de confissão, aonde eu peço para Deus perdoar os meus pecados, aonde eu me coloco no último nível de arrependimento com Deus, uma confissão. Depois que eu oro dessa maneira, eu começo a louvar a Deus na minha oração, a engrandecer a Deus em minhas orações. E depois a oração de intercessão, aonde eu coloco a minha família, a minha casa, os meus diante do altar de Deus, aleluia, onde eu intercedo por eles. E o final eu termino agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Então, podemos aprender que impedimento na oração. Perceba comigo, há impedimento na oração. Quando Isaías 59:12 diz: a iniquidade no coração pode nos impedir de ter um relacionamento com Deus. Marcos 11:25 também: o que pode nos impedir da oração é a ausência do Espírito perdoador. Ou seja, uma pessoa que não perdoa, a sua oração não é chegada a Deus. Então, para que a tua oração não seja impedida a Deus, meu amado irmão, você precisa perdoar, liberar perdão. O que mais nós vemos hoje é pessoas que não liberam perdão, às vezes para famílias, para parentes, e acabam tendo uma oração falsa diante de Deus, que essa oração não chega diante do Senhor, porque ela proíbe, é a falta de perdão. Também a oração com dúvida. Uma oração com dúvida é uma oração também que impede de você orar ao Senhor. E também amor aos deleites, que é amor ao mundo. Não tem como você amar o mundo e você amar a Deus. Precisa ter amor a Cristo em primeiro lugar. Também um coração altivo. É um coração duvidoso, é um coração que não tem firmeza em nada. Por isso, meus amados irmãos, a nossa oração, nós podemos tirar todos esses obstáculos da nossa vida, para que Deus seja glorificado, aleluia, em nossa vida. Também negligência a palavra. Nada adianta eu orar a Deus, sendo que eu não obedeço a palavra do Senhor. Então eu preciso obedecer essa palavra, para que eu possa orar a palavra. Como que eu vou orar a Deus, pastor? Ore a palavra de Deus. Ore o que está escrito na palavra de Deus. Ore, Deus vai lhe ensinar você a orar. Também a falta de perseverança. Pessoas que perdem sua bênção, perdem seu milagre, perdem os projetos de Deus porque não perseveram na presença de Deus. Então, talvez você deixou de orar, deixou de buscar o Senhor. Mas hoje eu deixo aqui para o teu coração: busque com fé. Ore com fé, e eu creio que Deus dará vitória para você, em nome de Jesus. Deus dará resposta para você, em nome de Jesus. Quem gosta de orar? Os que buscam sinceramente a Deus. Olha só como que Deus trata, como que Deus ouve. O salmista 34:4 diz: aqueles que buscam Deus com coração sincero, Deus ouvirá. Os que também confiam em Deus, salmista 40:1. Os que voltam de coração para Deus. Os que têm fé, os que temem a Deus, os que obedecem a Deus e os que são achados justos. Então essas são as pessoas no qual Deus se alegra. Aqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração.
Por que devemos orar, amados irmãos? Porque a oração é uma forma onde nós se relacionamos com Deus. A oração quebra prisões, quebra as barreiras. E o segredo, Deus revela os seus maiores segredos. Aquele que clama a Ele dia e noite, que busca ao Senhor. Então a oração de Deus, a oração que nós fazemos para Deus, ela quebra, ela salva, ela restaura, ela cura. E Deus faz grandes milagres através da oração. Amém, meus irmãos? Então, Levi Putro, ele diz assim: o que é vencedor na oração verdadeira, também será vencedor em todos os caminhos da sua vida. E toda ela será triunfo e o bom cheiro de Cristo diante de Deus e dos homens. Então perceba que a oração é a chave da vitória para o cristão, para a igreja. Então a igreja, a pessoa que não ora, é uma pessoa que está, aleluia, à beira do caminho, frustrada, sem força, e eu tenho certeza que a vida dela não vai adiante, porque a oração é a chave de todas as coisas. Ninguém consegue andar pela sua própria força, ninguém consegue andar pelo seu próprio pensamento, não. Vivemos e andamos pela palavra de Deus, pela oração, pela súplica. Então, meu amado irmão, Efésios 4:13 diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, há uma estatura, há um âmbito para que nós possamos chegar. E como vamos chegar? É estando na presença de Deus, é meditando na palavra, é orando, é lendo a palavra, e nós vamos chegar a uma estatura perfeita, no qual o Senhor e a sua palavra nos dá. Amém, meus irmãos? Então temos aqui algumas perguntas. Eu quero deixar para você essas perguntas, e na próxima lição que nós fizermos, pessoalmente quero perguntar para você e como que você está nesses ensinamentos da palavra do Senhor. O que se fazer quando não se está entendendo a Bíblia? É uma pergunta, eu deixo para você aqui. Qual é o item dessa lição que mais chamou a tua atenção e por quê? Eu quero saber de você, sobre esse assunto. Como podemos orar melhor? Se você tem alguma experiência na sua vida de oração, compartilhe com nós. Então vamos deixar esse compartilhamento para nós fazermos na próxima aula. Eu tenho certeza que você passará experiências para nós, nós passaremos experiências para você através da oração, que será muito edificante para a nossa vida. Meus amados, essa foi a nossa lição aí da nossa tópico número 2, que falou sobre o crescimento espiritual. Eu quero entrar na lição número 3 com você, e a lição número 4 ainda, para nós darmos sequência à nossa a doutrina do batismo. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Aula número 3, ela vai falar sobre Jesus e a igreja. Jesus e a igreja. Pois também eu digo, tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? É um edifício estimado por uma torre, uma cabana primitiva coberta de penha, em um país remoto, um grupo de pessoas reunidos para entoar hinos, recitar antigos de fé, escutar sermões, uma habitação repleta de crentes, de fisionomia solene, um pedaço de pão e cálice de vinho e pão. Olha só. Ponto 1. Conceito de igreja. Origem. Primeiro, palavra de Deus. Segundo, conceito da Bíblia, Efésios 3. A multiforme sabedoria de Deus, coluna, firmeza, verdade. Ponto 3.
característica da igreja: unidade, novidade e santidade. Então perceba que a igreja, ela é formada por um composto, um corpo, essa igreja de Cristo, que foi formada. Primeiro, a igreja é multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme sabedoria de Deus, amados irmãos? A igreja, ela tem vários componentes dentro dela. A igreja não tem apenas um ritmo, a igreja tem vários ritmos dentro dela. Tanto a unidade, as novidades e a santidade. Vamos supor, segundo 1 Pedro 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a igreja de Cristo, primeiro, ela deve ser fundamentada pela palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela é um lugar onde nós se reunimos, amados irmãos, para ali termos unidade, novidade e também vivermos na santidade de Cristo. Então a igreja precisa ser fundamentada nesses parâmetros. Segundo, o fundamento da igreja, um só fundamento. A pedra é Cristo, a edificação da igreja. Também vós mesmo, como pedra viva, sois edificados casas espirituais. Então perceba que nós somos também a igreja de Cristo. Somos fundamentados por quem que é a pedra. Cristo é a pedra da igreja. A igreja foi edificada sobre Cristo. Ele é a pedra fundamental para que essa igreja hoje esteja de pé. Se nós estamos de pé hoje é porque Cristo tem guardado a sua igreja. E quando falamos em casa também, falamos sobre casa espirituais. Somos também, a palavra do Senhor diz que somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Então, amados irmãos, perceba que a importância que nós temos para Cristo, como igreja de Cristo. Então hoje a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é a única instituição da terra que está predestinada por Deus ao sucesso total. Então a igreja de Cristo hoje, ela é o corpo, ela tem o que é a igreja? Corpo de Cristo. Segundo, é o local universal. É onde a igreja se identifica. Quero ler com você um texto aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ele vai falar sobre os dons espirituais. Ele vai falar sobre o agir do Espírito Santo, a multiforma. Você que pode ler o texto da palavra do Senhor, veja lá, que ele vai falar sobre todas as posições do Espírito Santo. Mas ele diz lá, mas todos esses movimentos vêm apenas de um Espírito. É o mesmo Senhor que opera a multiforme sabedoria de Deus para a nossa vida. Então a igreja hoje, ela tem a sua função no universo inteiro. E ela não pode perder a sua essência, que é salvar, é libertar e transformar. Então a igreja hoje, para nós, ela se identifica como a casa de Deus. Amém? Por mais que outrora alguém fale assim, eu não preciso da igreja para que eu seja salvo, porque eu sou o templo da casa de Deus, amados irmãos. Isso é uma equivocação muito grande a pensamento de muitas pessoas. Isso é uma ignorância muito grande a respeito de muitas pessoas falar que não precisam estar na casa de Deus para que sejam salvos. O Senhor Jesus diz na sua palavra que a sua casa é a casa de oração. Ele diz também em Hebreus, não deixemos de congregar, como é de costume de algum, antes alertemos ele que já é chegado o reino de Deus, a vinda de Jesus. Então não deixe de congregar. A casa de Deus é o lugar da comunhão, é o lugar que temos compartilhamento da ceia do Senhor, é onde estamos ali com nossos irmãos em Cristo sendo edificados, a união. Salmista 133, salmista diz, com bom, com suave eco, os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão e vai descendo. Amados irmãos em Cristo Jesus, perceba comigo, hoje, eu tenho comigo um culto hoje prestado a Deus na casa de Deus. É algo muito maravilhoso que edifica a nossa vida.
que fortalece a nossa vida. Ouvimos a palavra de Deus, eu tenho certeza que você na tua casa, você não pega a palavra para você ler. É pouco tempo de oração na tua casa. E ali temos momentos de oração, momentos de louvor, momentos de cânticos a Deus, momentos que nós ouvimos a palavra de Deus, porque é o momento propício de estarmos ali. Então não deixe de estar na casa de Deus. Não deixe de estar buscando a presença de Deus. Busque o Senhor, adore ao Senhor, vai para a casa de Deus, mesmo cansado, vai para a casa do Senhor buscar a Deus, vai ouvir a palavra do Senhor, mesmo cansado, porque tenho certeza que você sairá de lá renovado pela presença e pela graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Cristo e a igreja. A igreja é o fundamental para a nossa vida, em nome de Jesus. A igreja é formada por organização, por comunhão. E ali, irmãos, o amor de Cristo, ele toca sobre o coração das pessoas, que é através do ensino, do serviço e do culto. Eu percebo que há várias características da igreja, que ela precisa ter essa organização, essa junção de pessoas unidas para trabalhar por um propósito. Qual propósito? É o reino de Deus, é a vontade do Senhor. E segunda, a comunhão do amor de Jesus Cristo. É o amor entre uns aos outros. E depois nós temos essa edificação pelo ensino, pelo serviço que nós prestamos na casa do Senhor e pelos cultos que nós vamos para adorar ao Senhor nosso Deus. Então perceba, a igreja ela faz uma formação, é um círculo: organização, comunhão, ensino, serviço e culto. Então, para que se chegasse ao culto, para que hoje quando nós entramos para cultuar a Deus, já teve uma organização, já teve uma comunhão, já teve um ensino, já teve um serviço, até que chegou ao culto, que nós vamos adorar ao Senhor. Então perceba que é uma comunhão para nós estarmos ali cultuando ao Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Então você pode aprender que por que devo ir à igreja? Porque Deus nos ordena, porque nos livra de cair nos extremos, porque podemos aconselharmos com outros crentes mais maduros, ter mais experiências. Agora sim, a que igreja eu devo ir? Perceba comigo. A que prega a palavra verdadeira. Aqui tem um ambiente amistoso, gostoso, aconchegoso, aquele lugar onde eu sinto bem, aonde há pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, aleluia, que dá valor também à missão, ajudar pessoas, ajudar aquele que precisa. É esse tipo de igreja que você sim está ali, meu irmão. Hoje há muitas igrejas dinheiristas, onde não se preocupa com as pessoas ali, mas a igreja de Cristo, aonde você deve estar, é a igreja onde preza pela palavra, onde tem um ambiente gostoso, que você se sente bem, onde há pessoas cheias do Espírito Santo, dão valor à missão, ajudam as pessoas e também seguem a doutrina evangélica, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, para nós não deixarmos essa lição tão extensa, tão longa, eu já quero deixar com você essas lições que nós passamos aqui hoje. Amém? E a próxima lição nós estaremos passando aí, começando a lição número 4, que é o final já da nossa lição. E vamos passar ela também ela na nossa próxima aula, próxima semana aí,
vamos falar sobre a doutrina do batismo. Então vamos começar a falar sobre a doutrina do batismo, para que você possa refletir e ter os seus ensinamentos, o seu conhecimento a respeito sobre o batismo, a doutrina do batismo nas águas batismais. Bom, será uma lição de muita valia para o nosso coração, para a nossa vida, e eu creio que vai ser edificante para você. Iremos passar ela apenas em uma aula só. Ela tem poucas folhas aqui, vamos passar em uma folha só, e vai ser bênção para uma lição só, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. E a última lição que nós vamos fazer uma lição presencial. Amém, meus amados? E vai ser bênção para a tua vida, bênção para a nossa vida, e Deus será glorificado em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado na tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você e fica na paz do Senhor Jesus.